Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui nosso encontro. Vamos falar um pouquinho hoje sobre essa odontologia digital e o que ela pode nos proporcionar e as dificuldades para entrar nesse novo fluxo, né? Hoje fui convidado pela Fátima Cabral, que organiza esses eventos pela BO, e vou dividir esse momento com o Maurício Barreto, que deve estar entrando daqui a pouquinho aí. Marcele, boa noite, Marcele, bom ver vocês. Henrique, bacana, muita gente já entrando aqui na live, obrigado. Prazer ter vocês aqui. E eu espero que vale a pena esse momento, né? Porque hoje você fazer live é um desafio absurdo. Existem várias ao mesmo tempo sobre os mais diversos assuntos, e ter uma audiência que vale a pena não é uma tarefa fácil. Então eu espero que a gente consiga, pelo tema, atrair a atenção de vocês durante esse período, tá? Só aguardando o Maurício entrar, os colegas, prazer ter vocês aqui. E assim, vocês podem, Jacinta, bom, por favor, à medida que a gente for evoluindo nos assuntos, vocês podem fazendo seus comentários e a gente vai respondendo à medida que os comentários forem chegando aqui pra gente, tá? Sem muita formalidade. Doutora Fátima Cabral está aqui. Fátima, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui em nome da BO. Você que organiza esses eventos no Instagram e no YouTube da BO, prazer enorme. João Paulo Ledo, meu sócio, meu amigo, querido, bom ter você aqui também, bacana. Muito legal, muito legal. Suzy, bom ter você aqui também, que bacana. Elter, aluno da especialização, legal vocês aqui, muito bacana. O orgulho é nosso, Fátima. Estou aguardando só o nosso convidado, Maurício, para fazer parte da live. Nós teremos uma surpresa no final, viu? Então, quem tiver interessado, a gente vai ter algo interessante, musical, no final. Bacana, amigos. Bem, como eu falei, o tema vai ser essa odontologia digital, e um motivo que a gente levou para conversar foi falar a real do virtual, né? Como será essa odontologia digital? Só tem coisas boas ou apresenta algumas dificuldades? É exatamente sobre isso que a gente vai querer conversar um pouquinho, falar, obviamente, das coisas boas, mas também das dificuldades que todos nós enfrentamos quando a gente se depara com algo novo, né? Com a mudança de metodologia. Então isso é um desafio, a gente sair dessa zona de conforto que a gente tem quando já domina os processos. Na realidade, a gente domina o analógico, né? Quem já faz prótese, quem já trabalha com isso há algum tempo, domina o fluxo analógico. E quando a gente passa a trabalhar com nova metodologia, com novas tecnologias, até equipamentos diferentes, a gente tem que se adequar de alguma maneira a esses novos fluxos, né? Então, é importante que a gente tenha em mente que não é simples entrar. Kit, bacana você está aqui. A VO do Rio Grande do Sul aqui apresentada, bacana. Henrique de Sergipe está aqui, muito legal. Então, assim, o importante, e aí eu coloco a minha experiência
pessoal aqui para vocês é que existe sempre um desconforto quando a gente entra nessa nova tecnologia, né? Não é simples alterar processos já bem fundamentados, bem sedimentados, e que a gente faz até com certa celeridade. Mas por que mudar isso? É porque é um caminho sem volta, né? A gente vai precisar se adequar a isso, porque muito em breve nós não conseguiremos nos relacionar, inclusive com laboratórios, quem faz odontologia restauradora indireta, de outra forma, porque vai haver uma curva de aprendizado, inclusive dos laboratórios, voltada completamente para esse novo fluxo. Enzo, bom ter você aqui, há muito tempo que a gente não se vê, legal ter você aqui. Então, meus amigos, essa ansiedade, ela existe, leva tempo para a gente aprender e dominar os novos fluxos, né? Quem trabalha com implante, por exemplo, você tem que usar pecinhas diferentes para capturar o posicionamento dos implantes, e essas pecinhas são novas, a gente não tem o hábito de usar essas pecinhas, então tudo que é novo gera essa expectativa na gente. Mas uma coisa que me faz e me motiva a fazer essas lives e participar de gente nova, falar para gente nova que tem interesse no fluxo digital, é deixar claro que o fluxo digital, a odontologia digital, ela é uma ferramenta, tá? Os conceitos continuam os mesmos, tá? Os conceitos continuam os mesmos. Claudinha, você entrou aqui, Claudinha, esposa de Maurício. Claudinha, Maurício vai entrar através do seu telefone ou do dele? Me responda aqui com uma mensagem, por favor. Eu estou aguardando ele para entrar. Francisco, bacana, bom você ter aqui. Bom ter você aqui. Muito legal. Então, pessoal, o que eu estava falando é exatamente isso. A gente tem que entender a odontologia digital como meio e não como fim. E isso faz com que as coisas fiquem mais leves para a gente, né? Porque a gente pode ou não utilizar essa odontologia digital, tá certo? Não faz uma odontologia melhor quem faz digital ou quem faz analógica. Todos os dois processos podem levar e levam a excelentes resultados. O profissional que executa é o mais importante. Se ele vai fazer do método analógico ou no digital, isso é um detalhe, é um meio, tá certo? Mas isso não vai gerar, não necessariamente vai gerar um resultado melhor ao final. Isso é algo que me tirou, quando eu entendi isso e comecei a ter liberdade suficiente para falar sobre esse assunto, eu fiquei mais tranquilo, essa mudança se tornou mais leve, porque deixou de ser obrigação, passou a ser algo natural. Tá? E isso faz com que a gente entenda que o mais importante não é ter um scanner. O mais importante é saber fazer o procedimento odontológico. Eu que sou protesista, por exemplo. Então, eu preciso saber e dominar os conceitos da prótese, os conceitos da reabilitação oral. Isso sim é fundamental. Se eu vou moldar com uma silicona de adição ou só ver aqui, pessoal, eu tenho uma solicitação já de Maurício. Pronto, eu acho que ele já está entrando. Então, como eu estava conversando, se eu vou fazer uma moldagem com silicona de adição, ou se eu vou utilizar o scanner para fazer a captura da imagem de um determinado preparo, esse é o meio. O importante é que eu saiba fazer bem um preparo. Tá? Maurício, seja bem-vindo. Eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo.
Veja se o seu celular não está no mudo, mas eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Enzo, você consegue ouvir Maurício? Enzo, coloque aqui no texto para saber se o problema está com o meu aparelho ou com o dele. Ó, Maurício, o Enzo está dizendo que você tem que sair e entrar de novo. Ou colocar no mudo e retirar. As pessoas não estão te ouvindo. Tá? Então, enquanto Maurício... Opa, eu acho que agora sim. Alô, câmbio. Agora eu estou ouvindo. E aí? Consegue? Agora, finalmente. Certo. Aí, comando. Que coisa boa. Boa noite, Castelo. Boa noite, pessoal. Pois é, já temos muita gente aqui no encontro. Angélica, presidente da BO, aqui presente, bacana. Visita ilustre, muitos amigos, pacientes aqui da BO, alunos, ex-alunos, a BO Rio Grande do Sul, colegas de Sergipe, de outras cidades. Olha, muito legal. Mônica, doutor Humberto Medrado, Francisco. Olha, vai ser boa essa live, porque só tem amigo. Aí é. Então, a gente pode falar até a gente pode até falar bobagem que fica bom. Pois é, eu comecei a falar já um pouco aqui de bobagem, né? Mas são as bobagens que eu acredito, né? Claro que isso é brincadeira. E eu estou falando um pouco da ansiedade que eu tive quando eu me vi nessa transição, que eu ainda estou nela, na transição. Eu não faço tudo ainda, até porque não consigo fazer tudo pelo método digital ainda. Mas ficou mais leve quando eu entendi que essas ferramentas não passam de ferramentas, né? São meios. Quem faz uso dos métodos digitais não significa que faz uma odontologia melhor. A gente consegue fazer uma ótima odontologia no fluxo analógico e no fluxo digital. E por quê? Por que a gente está fazendo essa transição para o digital? Eu acho que é por aí que a gente tem que começar essa nossa discussão. E aí eu lhe passo já a pergunta, Maurício. Por que nós estamos tentando, nos movimentando nesse sentido? Olha, para lhe responder, eu tenho que lembrar de Belchior, né? Tem uma música de Belchior que fala o seguinte: o novo sempre vem. Essa frase é clássica dele. E em todos os campos da vida, da existência humana, o novo sempre vem. Queira a gente ou não, essa é a verdade. E nesse sentido que você está perguntando, o novo chegou, né? O novo, ele chegou às nossas clínicas, chegou às nossas rotinas, e isso traz, obviamente, um caráter construtivo, mas também um caráter, às vezes, até impositivo. Por exemplo, né? Se nós quiséssemos fazer essa reunião, marcar esse encontro com um telefone fixo, a gente não conseguiria mais. A telefonia celular e os meios de comunicação impediriam que a gente fizesse isso com a telefonia fixa. Então, o novo veio e a gente realmente precisa se adaptar, obviamente trazendo para a gente os pontos positivos desse novo que aí chegou. Pois é. E você tem uma expressão que você usa que é algo assim, porque assustadoramente, qual é a expressão que você faz quando você avalia esse movimento?
Eu tenho dito, quando algumas pessoas perguntam o que é que eu penso da odontologia digital, do fluxo digital, eu, assim, brincando, mas também, nós prometemos bater uma real sobre o virtual, né? Essa foi a forma que a gente divulgou essa live. Então, eu tenho dito assim para as pessoas, olha, é assustadoramente eficiente. Né? A minha impressão, a minha referência de odontologia digital e fluxo digital é que é assustadoramente eficiente. E aí a gente pode dividir isso nessas duas palavras. Por que eu acredito que seja eficiente e por que eu acredito que também tem uma conotação aí assustadora, vamos dizer assim, no bom sentido da palavra. Se é que você me entende. Pois é, mas aí eu quero que você aprofunde isso, baseando essa sua discussão naquelas 3 etapas desse fluxo digital. Né? Sim. Então, eu queria que você entrasse nessa discussão. O legal disso é que eu estou falando com um camarada de 30 anos de estrada. Né? Então, nós formamos juntos e temos aí um tempo dentro da odontologia. E é legal a gente poder ver quantas coisas foram sendo modificadas e aperfeiçoadas nesse tempo todo, né, Lu, que já se passou. Né? Então, quando você pensa em eficiência, e você está falando de odontologia digital, é preciso pontuar por que essa eficiência, né? E aí a gente divide a odontologia digital em 3 fases muito bem divididas, né? Ou seja, aquisição, né? Aquisição, planejamento e execução. Para quem ainda não está muito acostumado com isso, aquisição, fazendo uma analogia assim, bem grosseira, seria a possibilidade que nós temos hoje de fazer um scanner do indivíduo como um todo, né? Quase que uma xerox de um ser humano ou de qualquer objeto e colocar ele dentro do computador. Isso em 3 ou 4 dimensões, né? Isso é a aquisição, ou seja, na prática, a gente tem a possibilidade de transferir as estruturas anatômicas e funcionais, porque você também tem movimento, é dinâmico, para um software, para um meio digital. Isso é fabuloso. Né? Pensando nos 30 anos aí de caminhada, né? Lembre lá atrás na universidade, né? A gente revelando radiografia periapical, radiografia panorâmica numa câmara escura, às vezes colocando assim na janela, né? Então, veja a dificuldade de enxergar uma estrutura, a gente olhando assim, né? Olhando assim, com aquele esforço. Então, veja, essa foi a nossa realidade, essa foi a nossa forma de enxergar tecido duro, por exemplo. Enxergar tecido mole só clinicamente, não existia outra forma. Mensurar um sulco gengival, mensurar uma espessura de lábio, só você medindo com a régua. Essa é a realidade. Então você imagina uma situação dessa que nós vivemos para uma situação onde você pode literalmente, através dos scanners, através das máquinas fotográficas, das filmadoras, dos scanners de face, dos tomógrafos, né, com suas diversas modalidades. Imagine você poder ter essa estrutura toda registrada dentro de um ambiente digital, numa tela do computador. Isso é fascinante. Eu lhe digo que isso realmente é algo... A nossa foto de infância é uma foto preto e branco. Né? A minha foto do vestibular é do lambe-lambe, preto e branco, você se esforçando assim para enxergar o camarada. E hoje nós estamos nesse nível. Então, a aquisição, ela é isso. E o que me espanta, Lu, claro, eu sei que um jumbo, né, um avião, ele pode pousar com instrumentos, estando todo no neblina. Eu já sabia que a tecnologia possibilita coisas de alta resolução. Mas veja, nós estamos falando de micrômetros.
Nós estamos falando de precisões de micrômetros. Então, essa aquisição, ela chegou numa finesse de dados que nos faz ter resultados a nível de milímetros, milésimos de milímetros, para que as outras fases seja possível. Então, a aquisição, ela realmente é encantadora. A aquisição, ela possibilita realmente que a gente quase que não possa mais errar diagnóstico. Eu tenho dito isso, ficou difícil errar diagnóstico de odontologia. Uma tomografia 3D que você tem dentro do seu consultório, sem gastar nada, absolutamente nada. Você tem softwares de download gratuito das principais sistemas de radiologias, e você tem uma tomografia 3D disponível. Isso é fascinante. Você gira, vê em todas as posições, mostra ao seu paciente. Fica difícil a gente errar diagnóstico, aumenta muito a nossa responsabilidade. Fica muito difícil a gente errar diagnóstico da odontologia, porque está tudo ali muito claro, muito evidente, para nós e para o paciente. Então, eu não sei se eu me expliquei bem, mas essa é a eficiência que eu falo da aquisição. É claro que a gente vai abordar um pouquinho essa questão técnica, apesar de não ser o objetivo inicial, principal nosso, mas eu comecei falando um pouco da ansiedade, porque, a despeito das vantagens técnicas, isso foi algo que me afetou no início. Eu tinha uma zona de conforto que foi construída ao longo desses 30 anos, que o doutor Francisco Simões está fazendo graça aí no texto, dizendo que a gente está denunciando a idade, mas é verdade, esses cabelos brancos aqui não são à toa. E a ausência de cabelo também, né? Estão caindo. Então, assim, para quem não nos conhece de perto, nós somos colegas de turma. Nós estamos juntos na faculdade e trilhamos caminhos semelhantes e permanecemos juntos. Hoje nós somos parentes, né? Maurício me deu a honra de ser o padrinho de batismo dele. E é verdade. Nós hoje temos laços mais fortes do que simplesmente amizade, né? Que já é um laço muito forte. Mas, enfim, eu estava falando da ansiedade, Maurício, e eu me coloco no lugar de pessoas que, como nós, já têm vários anos de formados, que construíram uma logística, um fluxo de trabalho, e que, de repente, se veem nesse momento de transição. E a minha preocupação com essas pessoas é que algumas pessoas negam ou buscam alternativas para postergar essa transição. Então, essa transição, eu acho que o nosso papel como facilitadores é fazer com que as pessoas enxerguem que essa transição ela pode ser mais simples do que se pensa. Não é estritamente necessário que a gente invista um valor alto na compra dos equipamentos. Hoje, quem quer participar dessa nova tecnologia tem os laboratórios como parceiros, tem as clínicas de imagem como parceiras, centros de planejamento como parceiros, que levam esse material até os consultórios, e a gente pode, em qualquer lugar que tenha esse tipo de parceria, fazer uso da tecnologia dentro das suas próprias clínicas, sem necessariamente ter que desembolsar um valor inicial alto. E, assim, as próprias empresas, o próprio mercado está se autorregulando. A semana passada, eu soube que a Trishape, por exemplo, aqui para o Brasil, já não vai estar cobrando a anuidade de licença do software, né? Isso no médio e no longo prazo representa uma grande economia para quem utiliza o sistema. E isso faz com que o nosso nível de ansiedade baixe e essa nova tecnologia, essa nova mudança se torne mais amigável. E essas mudanças são interessantes. Nós passamos por algumas mudanças, né? Eu lembro que na implantodontia, quando a gente começou em 98, a primeira turma de especialização, né? Nós tínhamos restrição a fazer carga imediata em unitárias. A gente só fazia em edêntulos totais. E isso a gente vivenciou. Gerou um desconforto fazer carga imediata em unitários. Mas, com o tempo, isso se sedimentou e hoje todos nós fazemos.
a gente precisa, como profissional, estar aberto a essas novas mudanças e fazer com que essas mudanças sejam incorporadas de forma menos sofrida. Tá? E a tecnologia vem para facilitar o nosso dia a dia. Eu vivenciei esse período agora de a gente está, né, com essas restrições por causa da pandemia, uma situação interessante. Eu atendi como urgência uma paciente que tinha sofrido um acidente, tinha fraturado 2 unidades anteriores, ela fez o escaneamento, né? E nós pedimos para o laboratório fazer, dentro do fluxo digital, as provisórias dos incisivos da paciente. Ficou super bacana, mas depois ela teve outra intercorrência, 10 dias depois, e foi necessário fazer uma provisória para o canino dessa paciente. Olha o conforto de ter a odontologia digital como aliada. Ela não precisou ir na clínica, nesse período é uma sessão a menos, isso é importante para as pessoas, né, estão menos expostas. Nós não precisamos moldar, fazer novo modelo, fazer novo trâmite de material para o laboratório. Simplesmente, eu liguei para o laboratório e pedi para ele fazer uma provisória na mesma cor que já estava registrada no sistema para aquela unidade. Ele já tinha o planejamento inicial, a provisória veio prontinha e deu muito pouco ajuste para ser feito. Isso graças a essa tecnologia que armazena informações, que faz com que a gente possa replicar resultados e traz para a gente a reprodutibilidade, uma previsibilidade maior nos procedimentos. Então, era esse adendo que eu queria fazer, e eu queria que você continuasse dentro daquelas 3 etapas que você coloca o assustadoramente interessante. Eficiente. Perfeito, Lu. A sua abordagem vamos dizer, de ansiedade, de apreensão nesse momento, ela se dá em função do novo, ou seja, o novo sempre vem, mas o novo requer que nós deixemos de lado a zona de conforto, ou seja, as nossas rotinas, os nossos jeitos de fazer. O que eu posso dizer nesse sentido é que o cenário é muito favorável porque, primeiro, você pode e deve entrar no fluxo digital a custo zero. Veja, vamos para a nossa realidade. A BO Bahia dispõe de radiografia, periapical, panorâmico, tomógrafo. A BO Bahia possibilita que você tenha vamos dizer, a fase de aquisição toda disponível dentro de um sistema fechado e aberto de odontologia. Custo disso, zero. Custo disso de você ter isso no seu consultório, nenhum. No momento que você encaminha um paciente de curso ou faz um exame dentro da instituição, você pode ter toda essa documentação em seu consultório a custo zero. Então, veja, isso nesse momento, isso não implica em investimentos. Isso é que é importante porque é um argumento forte, sobretudo em época de pandemia, em época em que as coisas estão críticas, é um argumento forte de, olha, nós não temos a limitação do custo nesse sentido, ou seja, nós não precisamos investir para essa fase de aquisição ela ser feita. Não precisamos investir, essa é a realidade, né? Se isso gera algum custo, esse custo é palatável e ele cabe ao paciente, né? E ele eu diria hoje, né? Ou seja, ele é obrigatório até. A Academia Americana de Imaginologia, ela traz a tomografia como um exame inicial de triagem de paciente, ou seja, ela ocupou o espaço da panorâmica. Então, assim, até do ponto de vista oficial, de registro, a gente precisa dessa documentação, isso cabe ao paciente, isso não custa nada para o cirurgião dentista, ele vai lhe dar mais recursos e mais registros confiáveis para que você possa seguir para as outras etapas. Então, acho que essa ansiedade ela deve ser mobilizada no sentido de, olha, vamos aceitar o novo, vamos ver por quê
o novo sempre vem, e nesse caso o novo é muito eficiente. Eu volto a dizer, nós estamos falando de algo assustadoramente eficiente, né? Tem 10 anos que a gente está nessa estrada digital e houve um tempo lá atrás que eu disse, olha, o digital atrapalha meu trabalho. Você, com certeza, Lu, né, já deve ter tido essa experiência. Ou seja, lá atrás, quando o scanner era, por exemplo, um scanner de contato, né, quando nós tínhamos que colocar, por exemplo, um pó azul em cima de um dente para poder fazer um scanner, o trabalho era pior do que a gente fazia pelos meios tradicionais. Bom, confere, né? Na cirurgia guiada também, nas outras áreas. Mas hoje não. Hoje essas máquinas, elas melhoraram tanto, né? Os hardwares estão tão melhores que nós estamos com um fluxo extremamente eficiente de aquisição, né? Essa é a leitura prática que eu faço desse momento que aí está. Perfeito. Me diga se é nessa linha. E assim, o que eu vejo como grande vantagem para a gente que trabalha com essa odontologia restauradora é a previsibilidade, tá certo? A previsibilidade e a capacidade da gente poder fazer coisas com maior precisão, como, por exemplo, os planejamentos cirúrgicos. Né? Muita gente fala do escaneamento, associa a odontologia digital a scanner. Essa é uma das ferramentas, mas, ao meu ver, o grande ganho dessas novas tecnologias está nos planejamentos cirúrgicos. Você poder associar uma imagem escaneada a uma tomografia e daí conseguir produzir guias super precisos para orientar e guiar uma cirurgia, isso é fantástico. E a gente não está falando apenas de cirurgias de implante. As cirurgias ortognáticas, né? Cirurgias de reconstrução de pacientes mutilados, todos esses procedimentos tiveram um ganho fenomenal com essa nova tecnologia. E essa nova tecnologia, ela está causando esse frisson hoje, porque ela se tornou mais popular, mas não é algo tão novo, né? O Procera a gente remonta a 15 anos atrás. Né? As radiografias digitais, elas já estão no mercado há muito tempo. Mas esses equipamentos, esses softwares novos, eles se tornaram tão eficientes, como você fala, e tão acessíveis atualmente, que isso gerou uma revolução na odontologia. Uma revolução positiva, porque hoje a gente consegue oferecer mais e melhor para os pacientes. Eu concordo com essa revolução e pego a sua fala e coloco o seguinte, ou seja, isso é que eu acho um ponto assim, Lu, fundamental, né? E aí é que está o assustadoramente eficiente. Eu acho que essa palavra eficiente, ela abre aí um cenário que existia no passado, mas ele hoje foi muito facilitado pelo meio digital, que é a possibilidade, e está dentro do que você falou, de nós dividirmos a responsabilidade sobre o planejamento. Rapaz, isso eu lhe confesso que para mim é eixo central, né? Você imagine, você tem um caso com um grau de complexidade até que, né, ultrapassa um pouco a sua experiência clínica, todos nós passamos nisso o dia inteiro, né, casos desafiadores, e você tem a possibilidade de pós-aquisição, ou seja, após ter esse scanner desse paciente, ter os dados do paciente num ambiente virtual, você poder dividir esse planejamento, seja ele cirúrgico, restaurador, ortognático, enfim, de harmonização. Você divide isso com colegas. Dividir isso com colegas dentro de planning centers, dividir isso com colegas em outros lugares do mundo. Isso eu acho que é um pilar central desse momento, né? Isso é um pilar central porque, na prática, vamos lá, o paciente está marcado sexta-feira, você fez a aquisição segunda-feira, você vai ter com quem discutir esse caso. Você vai ter poder dividir dificuldades e achar soluções conjuntas. Isso eu acho um ponto central.
E aí vem aquela frase, né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Você imagine, né? 2, 3, 4 pessoas imbuídas de resolver um caso desafiador. Isso é algo fundamental. Eu acho que aí nesse ponto eu digo, a odontologia digital, ela em cima dessa premissa, ou seja, de eficiência, ela melhora a nossa odontologia, melhora os nossos planejamentos. Nós enxergamos melhor, nós enxergamos com clareza as estruturas anatômicas e funcionais, e isso nos permite colocar à mesa os dados e dizer, colega, vamos para que caminho? Que tal fazer isso dessa forma nessa cirurgia? Que tal fazer isso dessa forma da odontologia restauradora? Isso eu já estou falando da fase 2, né? Eu estou falando da fase 2, que é a fase CAD, né? Com PR Design, ou seja, você vai ali desenhar o formato de sei lá do que você quer fazer em parceria com o colega. Veja se é por esse caminho, me diga o que é que você pensa nessa possibilidade de interagir. Antigamente eu tinha que ligar para você no telefone, dizer, Lu, eu estou com um caso, né? Quantas vezes nós fizemos? Eu estou com um caso, e aí você começava a explicar, e aí ficava ali imaginando, eu digo, rapaz, e tal, olha, vou mandar a radiografia para o seu consultório, aí chegava lá, rapaz, você poder fazer isso em tempo real, em lives, né? Hoje você faz isso em tempo real, e você puder oficialmente dividir a responsabilidade de caso, eu fico encantado com esse momento que nós estamos vivendo com a odontologia. E o que você falou é super importante, porque essa odontologia digital, ela obrigatoriamente nos força a melhorar a qualidade do que a gente faz. E, por exemplo, quando a gente se propõe a escanear um preparo e fazer uso desse fluxo chairside, o nosso preparo, ele, para ser bem escaneado, ele precisa ter bordas mais bem definidas, contornos com menos irregularidade. E observe que isso gera um impulsionamento positivo, né? Porque aí, para produzir esse resultado, eu tenho que normalmente utilizar lupas, eu tenho que utilizar motores de rotação controlada para que eu possa dar um acabamento adequado nos preparos. E, naturalmente, eu vou produzir em boca preparos melhores para que eu utilize o fluxo digital. Então, existe um aumento de qualidade, uma melhoria de resultado, que é, no final, o que importa. A gente precisa entregar resultado para quem tem rotina de atividade clínica. E um outro aspecto importante que a gente precisa estar atento é que, muito em breve, a gente só vai conseguir se comunicar se a gente estiver inserido nesse fluxo, seja com colegas, mas também com laboratórios. Eu vi aqui que a gente tem aqui o Delinear, está aqui representado na live, né? O Wilson, que é um parceiraço, trabalha super bem. Nós temos outros colegas aqui, laboratório, que trabalham super bem, André, a Fabiane, o pessoal do Evidente, Antônio, tem o Calgaro lá em Curitiba, o Bob Sidney está aqui, né? Nos também lá no Paraná. Então, assim, em breve, a formação dos técnicos de laboratório vai estar completamente voltada para esse fluxo. Talvez, projetando para daqui a 10 anos, a gente tenha dificuldade de ter pessoas que inserem bem o modelo, que utilizem um gotejador de cera da maneira adequada. Então, essa é uma situação que a gente precisa pontuar para que a gente possa se projetar como profissional inserido no meio daqui a 10 anos. E 10 anos é muito pouco. 10 anos acontece num piscar de olhos. E a gente precisa se preparar agora para não ser pego de surpresa lá na frente, né? Existem diversas maneiras da gente se preparar para isso, tá? E a gente pode fazer isso de forma suave, tranquila. Existem mecanismos vários para a gente se atualizar e entrar nesse fluxo. Mas é importante que a gente já entre nesse fluxo. Queria agradecer aqui aos colegas Suzana Paim, Eliane, Camila,
muita gente... Enzo querido, Luiz Cláudio... Enzo, mas Enzo, se eu falar muito dele, ele fica muito cheio, é demais. Enzo E eu choro, aí eu vou chorar também, que é meu amigo do peito, minha Claudinha, todo mundo aí. É bom falar com amigos, viu? Aqui eu vou te falar, a gente pode falar qualquer coisa que tá tudo bem. Maravilha, maravilha. Mas é isso, Lu. O senhor dos senhores, que chama-se mercado, né? Ele tem um fator regulador aí, ou seja, o nosso paciente, ele vai também nos impulsionar a sair da zona de conforto. Poxa, doutor, você não vai pedir uma tomografia? Poxa, doutor, eu não vou enxergar, né? Ou seja, poxa, doutor, você vai moldar ainda, ou seja, 10 anos para a tecnologia é um período jurássico, ou seja, a tecnologia, ela é muito rápida. Os nossos pacientes hoje, eles têm muito ideia de como as coisas funcionam, está tudo aí nas redes. Então, assim, é importante que a gente se insira, porque o mercado também, ele cobra esse posicionamento, né? Pelo menos, eu acho assim, a fase de aquisição, ela precisa ser incorporada de forma mais rápida, e ela é custo zero. Vamos lá, ela é custo zero, né? Você encaminhando os pacientes para as clínicas de imagem, né, para os centros, no ABO Bahia, enfim, os institutos, você tem aquisição a custo zero. Então, não tem por que a gente não ter uma boa aquisição de imagem. Ponto. As etapas subsequentes, aí você vai com o tempo se acostumando, vendo. Como você citou, você poder ver, né, um bordo de preparo, você poder planejar uma inserção de implantes, vendo ali, ó, o arquivo DICOM, que mostra a estrutura óssea, associado com STL, que me mostra a macrosuperfície, vendo também espessura de tecido mole, discutindo isso em mesa redonda com pessoas. Gente, isso aí é surreal, isso aí é uma época áurea, é assustadoramente eficiente planejar a odontologia hoje em dia. Essa é a minha impressão real desse assunto. E é o que a Angélica está comentando aqui agora. A tecnologia é uma aliada nesse período de limitações, né, com a pandemia. A gente poder replicar trabalhos, evitar manuseio de modelos, trabalhar virtualmente, isso é algo que realmente agrega valor ao trabalho e nos protege, inclusive, nesse período de restrições. Mas, Maurício, o que é que você enxerga num futuro, assim, a gente projetando para daqui a 3 anos, em relação a custos desses equipamentos? Você acha que vai... Eu imaginei, por exemplo, que em 2020 os custos estivessem mais baixos do que estão. Me parece que estão muito atrelados às moedas fortes, né, a dólar e euro. E, nesse sentido, você acha que outros players, produtores de hardware, eles entram no mercado nos próximos 3 anos e isso mexe com o mercado, ou a gente tem uma curva com uma descendência muito suave? O que é que você acha? Olha, apenas 3 a 5% dos dentistas no Brasil usam hoje a odontologia digital como ferramenta diária. As indústrias sabem disso, né? E elas sabem que o mercado é imenso, que, né, nós temos potenciais consumidores na maior família de odontólogos do mundo. Então, isso ainda segura o preço muito lá em cima, né? Se você quiser, por exemplo, comprar um tomógrafo para a sua clínica, comprar um scanner, etc. Ainda é um investimento alto. E, realmente, aí, enquanto gestor, você tem que fazer uma conta se é o momento de fazer isso. Eu volto a dizer que os modelos rental, os modelos com parceria com os institutos, eles são modelos adequados para os consultórios, porque não mobilizam o capital, né? Não mobiliza o capital e fundamental, e permite que você esteja inserido no ambiente digital.
né? Então, eu acho que esse é o ponto de equilíbrio, e cada clínica, cada profissional, cada grupo vai perceber qual é o momento de mobilizar recursos para isso, para aquisição. Aquisição aí, vamos dizer, de compra de equipamentos, né? Mas eu acho que existe uma tendência ainda de manutenção de preços, porque o mercado ainda é muito incipiente no Brasil, como eu falo, de 3% a 5% ainda. Então, nós temos 95% de profissionais que vão precisar desses materiais, então isso vai segurar o preço ainda lá em cima, muito grande. Talvez quando nós chegarmos a 50%, ou seja, a indústria disputar por mais 50%, aí comece isso a cair um pouco. Eles entendem isso dessa forma, né? Assim eu penso, assim eu penso. Pois é, Maurício Araújo aqui, colega, professor também da BO, do curso de implantodontia, junto com o professor Feitosa, meu grande... Que maravilha! É um prazer. Turma de casa. Aqui, todo mundo junto, todo mundo reunido. Aqui o colega nosso, o cadista Masayuki, que é da Neodentes Trauma, grande cadista, grande planejador, grande professor, também aqui prestigiando a live. Que bom, fala, Márcio. A Neodentes, inclusive, é parceira do nosso curso, já há vários anos aqui na Muito. Pois é, pessoal. Muito bacana a participação de vocês. A gente quer realmente fazer algo bem informal. E como eu disse antes, a gente vai concluir essa nossa live com um brinde que Maurício... Eu pedi para ele fazer. Na verdade, eu pedi faltando 4 ou 5 minutos para a gente começar a live. Eu pedi para ele fazer isso. E eu acho que assim, a gente já está próximo de concluir. Eu queria pedir a Maurício, já que a gente conversou um pouco sobre esse universo digital, eu queria que ele pensasse em uma música que pudesse tocar para o pessoal que está aqui assistindo, para a gente fazer o encerramento desse momento aqui de uma maneira diferente. Que música você... Rapaz, aí eu vou lhe falar, você agora me apertou e me emocionou, porque a viola ela faz parte aí do lado esquerdo do peito, né? Ô, Lô, eu não poderia falar nessa live sem falar um pouco do que vem adiante, que são os novos materiais. Já aqui com a viola, ó. Já aqui com a viola. Então, fale e vai dedilhando. Vai dedilhando para inspiração. Maria Rita pediu para a gente continuar, né? Tem alguns, mas são os amigos, né? Estão pedindo para a gente continuar. Aí fica mais fácil continuar. Mas a gente não pode começar a cantar antes de falar, Lu, da fase 3. Que é a fase, rapaz, a fase da produção, né? Então, você tem aquisição, planejamento, nós já falamos, e a fase da produção, ou seja, a manufatura. O que é que isso torna assustadoramente eficiente? Nós estamos falando de máquinas que melhoraram tanto, que conseguem produzir artefatos, produtos, com precisão de micrômetros, né? Então... se você considera isso aliado a uma fortíssima indústria de novos materiais, ou seja, zircônia associada com N produtos, resina associada com N produtos, cerâmicas feldspáticas, de silicato, enfim, a indústria ela tem produzido tantos novos materiais para essas máquinas que funcionam dentro de um modelo CAD/CAM, que nos faz pensar que nós vamos, né, já estamos e nós vamos reproduzir qualquer parte do corpo através desse método, né? Nós vamos chegar a impressões 3D de tecidos, de estruturas, com a mesma composição, vamos dizer assim, mimetização do corpo humano. Então, isso realmente é fabuloso, né? Você é protesista, você sabe disso.
um inlay que encaixa dentro de uma cavidade onde a margem fica praticamente invisível, isso seja sendo fresado ou impresso numa máquina 3D, não é qualquer máquina que faz isso. Né? Então, é realmente a Fasicam, isso foi uma boa surpresa para mim, dentro de 3 anos para cá, porque as máquinas não estavam assim. Né? Eu volto a dizer, a gente tinha a impressão que a odontologia digital, às vezes, piorava o que a gente fazia pelo método analógico. Não. Né? De 3, 4 anos para cá, essas máquinas melhoraram bastante e os materiais também, que nós estamos numa precisão de micrômetros, de milímetros. A gente não poderia, né, pular essa fase sem dizer, olha, a produção ela é muito eficiente. Ela é muito eficiente. As restaurações monolíticas, né, de diversos materiais, incluindo as zircônias, são coisas lindas, são coisas absolutamente fantásticas. Né? Então, realmente, é muito bom que isso está acontecendo. É muito bom, já no Lá menor, né? Já no Lá menor. Mas vem cá, tem uma coisa que a gente também não pode deixar de dizer. O assustador, me diga aí, por que você acha que eu estou com essa coisa de assustadoramente eficiente? Por que você acha que tem essa conotação? Você que já me conhece de outros carnavais. Porque você está encantado, né? Eu imagino isso. Quando você se encanta com alguma coisa, você fica assustadoramente envolvido. E isso é uma característica sua, né? Toda vez que você se envolve em algum projeto, você fica assustadoramente empolgado com isso. A ponto de, às vezes, a gente precisa botar um freio. Mas é verdade, cara. Eu acho que você não tem freio nenhum. Tá? Estamos no caminho certo, a odontologia está no caminho certo. A gente espera que a economia do país permita que mais pessoas possam ter acesso mais rápido a isso. Né? Os pacientes também, em consequência disso, porque essa é uma odontologia que dá resultados mais previsíveis. Eu não posso dizer que ela é uma odontologia que dá resultados melhores, mas hoje eu posso dizer que é uma odontologia que dá resultados mais previsíveis, mais reprodutíveis. E isso faz diferença quando a gente pensa em escala, a gente pensa em epidemiologia. Né? Então, isso é interessante, tá certo? E eu queria, já que a gente tem que obedecer o tempo, porque a doutora Fátima Cabral, ela é super rigorosa. Né? Ela tem essa face meiga, essa voz tranquila, mas ela é rigorosa. E a gente está aqui com a diretora da EAP e a presidente da ABO. Então, a gente tem que fazer bonito. Tá? Além disso, eu vi aqui Kiki Almeida, tantos amigos queridos, colegas, ex-alunos, alunos. Pô, tem gente aqui do sul do país, de outros estados, Sergipe, Paraná. Bacana vocês nos prestigiando aqui, prestigiando a ABO, está promovendo esse evento, muito legal. Eu estou super feliz, espero, Fafá, que a gente tenha cumprido a missão. Né? E eu queria finalizar convidando o Maurício a tocar uma música especial para esse momento. Boa, gostei. Você foi na mosca. É um momento que empolga, para aqueles que amam a odontologia, é um momento que empolga aqueles que querem crescer, trabalhar melhor, enfim, né, trabalhar com mais segurança, ajudar mais os pacientes. E isso faz realmente que a gente, né, fique encantado com esse momento. Eu acho que o meio digital, ele muda a forma. Não, quem é bom dentista continua sendo bom dentista, mas quem está aprendendo vai poder aprender mais rápido, vai poder fazer melhor. E isso é muito bom, isso realmente encanta a gente, muda a forma de pensar. Rapaz, a música é o seguinte, a música eu não posso, olha, minha esposa não é dentista, está assistindo essa live,
né, em nossa homenagem, eu não posso deixar de cantar uma música e dedicar ela a Cláudia, minha querida de tantos anos, né? E é uma música que fala de acolhimento, é uma música que fala de carregar no colo, de acolher, e essa é a mensagem que eu acho que mais interessa para todos nós, né? Pais, filhos, netos, professores, amigos, né? A gente, acima de qualquer coisa, poder acolher, né? E no encontro aí do amor, fazer uma vida, né? Uma vida mais amena, no momento de maior dificuldade, né? Deixa eu ver lá, deixa eu ver o que sai aqui, ó. Quase 30 anos que eu ouço essa música, né? É verdade? Menina, que um dia eu conheci criança, me aparece assim de repente, linda, virou mulher. Menina, como eu pude te amar agora, te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir, te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Show, pessoal. Valeu, brigadão. Foi massa, Maurício. Valeu. Valeu, Lu. ABO, bacana. Bom papo. Até a próxima. Um abração em todos. Até lá, meus amigos. Um abraço grande.